Que bom que você está aqui nessa segunda semana. Eu gostaria que você ouvisse bem o que diz 1 Coríntios capítulo 7, verso 10 e verso 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. É interessante, nós introduzimos esse assunto ontem, que nos primeiros versículos, nos 9 primeiros versículos, Paulo parece que dá algumas sugestões. E ele sugere que os viúvos solteiros, as viúvas e solteiras, optassem por não casar. Mas aqui Paulo faz uma distinção muito clara. É como se ele dissesse, olha, ainda há pouco eu expressei uma opinião. É algo que é facultativo. Você pode seguir ou pode não seguir. Mas agora eu vou dizer algo para vocês que não é facultativo, quer dizer, não é opcional. Os que estão casados devem obedecer a Deus permanecendo casados. É isso mesmo. Paulo faz agora uma afirmação que se torna necessário que aquele que é crente em Cristo Jesus abandone os conceitos do mundo e até mesmo abandone o seu coração pecaminoso que busca exclusivamente o seu bem-estar segundo o seu conceito. É interessante se você perceber que Paulo deixa muito claro que o casar pode ser uma opção. Você é livre para casar ou não casar. Se resolver não casar, deve estar bem ciente de que precisa viver em santidade para Deus, que não pode viver solteiro e com uma vida de casado, porque isso se chama imoralidade. Quando eu falo vida de casado, estou falando principalmente em questões de relação sexual. Para que haja relação sexual em santidade, é preciso ser casado. Mas Paulo diz, você pode optar não casar. Só que para isso você tem que ter um chamado para que você possa, através desse chamado, ter suas necessidades supridas somente em Deus, no sentido dessa área sexual também. Ora, então, antes de vocês casarem, vocês tinham essa opção. Não casar. Ou então, eu vou ser um pouquinho mais além, ter uma opção de casar até com uma outra pessoa. Eu poderia ter casado com uma outra pessoa, você poderia ter casado com uma outra pessoa. Era uma opção que você tinha. Sim. Às vezes quando os rapazes e as moças vêm a nós e vêm com dúvidas, às vezes até quando são noivos, a gente diz, olha, você não precisa casar. Eu sei que pode criar um problema, pode criar um mal-estar, mas você não precisa casar. Se você não está convicto disso, é uma opção sua. Você não é obrigado a casar. Às vezes fazemos isso até em algumas situações extremas, né? Mas nós temos, pela palavra de Deus, essa colocação que Paulo diz. Antes de casar, isso é, se você é viúvo ou solteiro, porque as únicas opções que nós entendemos biblicamente permitidas para um casamento, você tem a opção de casar, ou tem a opção de não casar. Mas quando você está casado, você não tem a opção de descasar. Vou usar essa expressão, não sei nem se ela existe. E Paulo diz, essa já não é uma questão de opinião, é uma questão de ordem de Deus. O que Paulo está cravando aqui é o seguinte, lá atrás, eu não coloquei uma ordem para vocês. Não é uma ordem de Deus o homem casar, a mulher casar. Caso isso fosse, todos teriam que casar. Tanto todos os homens como todas as mulheres teriam que casar. Como também não é uma ordem de Deus não casar. Caso contrário, se alguém casasse, estaria desobedecendo a Deus. Paulo diz que cada um tem um chamado. Mas agora Paulo diz
Mas aqueles que estão casados têm uma ordem dada por Deus: permanecerem casados. Sim, é isto mesmo. Este é um pilar, é um princípio da palavra de Deus. E é por essa razão que precisa ser reformatada a mente do crente. Paulo deixa muito claro para o homem e para a mulher, aqui nos versículos 10 e 11, que não é uma opção o permanecer casado. Não existe aquela história, a gente está junto enquanto tem amor, a gente está junto enquanto dá certo, a gente está junto enquanto a gente se entende. Se não der certo, cada um toma o seu lado e vai embora. Não. Essa não é uma opção para aqueles que dizem, confessam ser servos de Deus, filhos de Deus, querem obedecer a Deus e querem fazer a vontade de Deus. E aí nós precisamos puxar um outro texto que é muito importante para nós. Para alguns casais que de vez em quando estão conosco, o que eu vou falar será uma revisão. Mas eu gostaria que você voltasse para Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui fala sobre dois lados ou dois passos para nós entendermos, compreendermos, percebermos como é bom obedecer a Deus. Paulo começa dizendo que ele roga, ele apela. Essa expressão rogo aqui era um apelo que o general fazia às suas tropas, a fim de mobilizá-los, a fim de que eles atendessem ao seu pedido. Por isso que é um apelo mesmo. Então Paulo usa essa expressão aqui, que era muito bem entendida pelos irmãos dessa cultura, dizendo: olha, eu estou apelando para vocês, com base nas misericórdias de Deus. Que misericórdias? As misericórdias que ele falou ali do versículo 25 ao versículo 32 do capítulo 11, que Deus teve misericórdia para com todos. E com base nessa misericórdia que Deus teve para com todos, ele diz: olha, então entregue a vida de vocês, o vosso corpo, né? A expressão corpo aqui, ela está no sentido figurado, porque ela está representando um corpo sobre o altar, assim como havia um sacrifício sobre o altar. Assim como era oferecido o corpo do animal, agora Paulo usa essa metáfora para que você possa entender: apresenteis o vosso corpo. A ideia aqui é uma entrega total de vida, não é apenas o físico, a ideia é a entrega total de vida. Toda a vida da pessoa, ela é consagrada, ela é dedicada como louvor a Deus. E ele diz: o que é o vosso culto racional? Essa expressão culto racional não está falando aquilo que muitas vezes alguns pegam nesse texto para dizer: olha, a música tem que ser intelectualmente, digamos assim, percebida, porque o nosso culto é racional, porque o nosso culto é através do raciocínio. Não. O que ele está dizendo aqui para nós é que esse culto que nós oferecemos a Deus, esse culto como sacrifício vivo à presença de Deus, é o que Deus espera de nós, é o lógico. É como se, por exemplo, eu fizesse um favor para você e num determinado momento da minha vida eu precisasse do seu favor. O lógico seria que, já que eu lhe fiz um favor, você fizesse nessa oportunidade um favor para mim. Então essa é a ideia. Já que Cristo entregou a sua vida por nós, se Deus por nós é um sacrifício completamente por nós e num grau muito acima de nós, então o óbvio, o lógico, o racional é que nós façamos o mesmo pelo nosso Senhor, entreguemos tudo que temos a Ele. E aí Paulo entra no segundo passo, vamos dizer assim. Ele diz: nós não podemos tomar a forma deste mundo. E quando Paulo usa a forma deste mundo, ele fala sobre a mente, sobre conceitos e intelectos. Ele diz: e não vos conformeis, não tome a forma deste século, dessa era,
que começou lá com o pecado de Adão e vai se arrastando até a consumação dos séculos, quando haverá a revelação do Messias, do nosso Cristo, e transformará tudo o que há. E ele diz claramente: olha, você precisa mudar de mente. Não se conforme com os conceitos deste mundo que ficam na mente, mas transforme o seu pensamento. Ele usa inclusive uma expressão aqui, transformai-vos. A expressão aqui é que, se a gente pudesse usar uma outra palavra que não existe no português também, seria metamorfoseai-vos. Isso é, aquele processo que alguns animais, e aqui na minha mente agora vem uma borboleta, sai do estado de lagarta para aquela borboleta tão linda e maravilhosa. Então a nossa mente precisa passar por essa transformação. E ele diz: pela renovação da mente. A nossa mente, que quando nós aceitamos Cristo, quando nascemos e pelo sistema do mundo e pelo nosso próprio pecado, nós temos uma mentalidade deturpada sobre muitos assuntos da vida, e os conceitos da vida, da faculdade, da escola, às vezes até da vizinhança, até da família que nós viemos, muitas vezes são conceitos deste mundo. E nós, quando aceitamos a Cristo, precisamos trabalhar esses conceitos na nossa mente através da transformação, da metamorfose, daquele estado decaído mentalmente para o estado da mente de Cristo. Ele diz: por que é que eu tenho que mudar isso? Para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável vontade de Deus e perfeita vontade de Deus. É muito interessante porque muitas pessoas pensam assim: se eu fizer isso, então eu vou saber qual é a vontade de Deus, eu vou perceber qual é a vontade de Deus, eu vou ver qual é a vontade de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que na nossa vida nós temos o conceito do mundo, do que nós temos que fazer, e tem o conceito na palavra de Deus do que é que nós temos que fazer. É isso que Paulo está dizendo. E eu fico entre o que o mundo diz e o que a palavra de Deus diz, muitas vezes contraditórios, e geralmente quando estamos falando do sistema deste mundo, o sistema contra Deus, é contraditório. Aqui tem uma coisa dizendo que eu tenho que fazer desse jeito porque é melhor para mim, eu vou ser feliz, eu vou me sentir bem, do contrário eu vou ser infeliz. Aqui tem dizendo algumas coisas que eu tenho que obedecer a Deus, e que na aparência inicial isso vai ser ruim, eu vou sofrer, mas que diz que no final das contas eu vou ser abençoado porque eu estou obedecendo a Deus. Então eu fico entre esse conceito deste mundo e o conceito de Deus, a vontade de Deus e a vontade do mundo, o conceito do mundo e a palavra de Deus. Paulo está dizendo que eu tenho que sair daqui para cá, que eu preciso ter uma metamorfose no meu pensamento, de sair desse pensamento que eu estava acostumado a pensar em mim mesmo, no meu bem-estar, no meu benefício, em mim mesmo, para muitas vezes pensar como Deus manda, e muitas vezes sair perdendo, muitas vezes aos olhos deste mundo sair fracassado, aos olhos deste mundo ser um besta, não é? Mas ser à vontade é aquilo que Deus pede, né? E aí, quando Paulo diz que eu começo a ter essa metamorfose na minha mente, e eu começo a transformar, a renovar a minha mente, eu vou descobrir que a vontade de Deus é perfeita. Para você entender, a palavra que aparece aqui no nossa Bíblia, para que experimenteis, é uma palavra que vem de uma outra palavra no original, que remetia a um grupo de pessoas, a pessoas que trabalhavam com dinheiro. Naquela época, você sabe que o dinheiro não era como o nosso tempo, que agora tem um papel, uma cédula, né? Então, se você rasgar a cédula, já vai. Então, as moedas eram um meio de dinheiro, e as moedas eram de metal, algumas delas grossas. Algumas pessoas que trabalhavam com dinheiro, eles pegavam e cortavam essa moeda, às vezes no meio, ou tiravam parte delas, e de uma faziam duas, e comercializavam essas moedas como se fossem moedas verdadeiras. Havia alguns homens, alguns banqueiros, alguns homens que mexiam com dinheiro, que não aceitavam de forma nenhuma que
a moeda fosse cortada. Eles só comercializavam moedas verdadeiras. Então eles experimentavam a moeda e constatavam que aquela moeda era genuína, que ela não estava faltando nada em peso e de valor. Esses homens eram chamados de dóquimos. E esse nome dado para eles se tornou um verbo. Então, quando diz aqui experimenteis, numa outra versão diz proveis, está dizendo o seguinte, e eu vou dar um exemplo. Digamos que você nunca experimentou pudim. Eu gosto muito de pudim. Nunca experimentou pudim. E eu digo para você, olha, você não sabe o que está perdendo. Pudim é muito gostoso. E você diz, eu não acredito não, mas eu vou experimentar. E aí você experimenta o pudim e você diz, rapaz, é verdade, eu provei que pudim é bom. Então eu aprovei o pudim. Então você agora experimentou, você constatou, você verificou. Então agora você pode perceber por você mesmo que o pudim é bom, né? Para aqueles que gostam de pudim. Mas a ideia aqui é essa. Você tem o que o mundo diz que vai lhe trazer felicidade, e você tem o que Deus diz. E você tem a filosofia do mundo que diz, olha, quando acaba o amor, quando acaba o sentimento, quando não há mais certas coisas, por que ficar sofrendo? Por que ficar nessa? Sem amor não adianta. Até porque a ideia do mundo de amor é bem diferente da Bíblia. Por que vai ficar sofrendo? Por que não é melhor separar do que viver esse sofrimento? E a palavra de Deus diz para os casados, Deus ordena que aquele que esteja casado permaneça casado. Peraí, mas eu estou sofrendo. Deus quer que eu sofra? Deus não quer minha felicidade? É exatamente aí quando entra o que diz a Bíblia. Para que você possa experimentar, você possa provar mesmo que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Eu vou parar por aqui porque meu tempo já está bem avançado. Mas eu gostaria que você começasse a orar. E se você está enfrentando um problema no seu casamento, de que vocês têm pensado talvez em desistir do casamento, eu queria lembrar que se vocês nasceram de novo, se vocês foram regenerados pelo Espírito Santo, se vocês são servos de Deus, não há essa opção. A ordem de Deus para os casados é que permaneçam casados. E se você não renovar sua mente, se você não jogar fora, se você não tiver uma metamorfose na sua mente, você vai perder a grande oportunidade de lá no final perceber que a vontade de Deus era boa, agradável e perfeita. Até amanhã, quando nós vamos continuar falando ainda sobre esses 2 versículos. Que Deus abençoe o seu casamento.